Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, estamos na Solvi. Eu estou aqui numa chamada, povo de Deus. Agora são 18 horas e 42 minutos do dia 19 de março de 2026. E, povo de Deus, estou numa chamada aqui e eu contei o testemunho. E, gente, eu dou risadas, eu dou, assim, conto do testemunho, dando bastante risada, porque... como eu conto para vocês, aconteceu. Aconteceu e eu ali, eu dou mais risada ainda, gente, é porque aconteceu. E, gente, igual eu falo com vocês, eu fui lá, eu preguei a palavra ali numa visita ali que eu fui. Eu preguei a palavra, igual eu já tinha feito outras vezes com, assim, outras pessoas de lá mesmo. Igual eu conto para vocês, eu conheci o evangelho ali, eu fiquei cheio de novidades, e ali a palavra que o pastor dava e me valia ali, quando eu fazia oração ali na minha casa, eu ia, contava meu testemunho para as pessoas de lá, e gente, tem vários testemunhos que eu contei, que eu não contei aqui para vocês, tem vários assim, bênçãos que eu recebi. Cheguei lá na minha comunidade, contei para as meninas e não contei para vocês aqui, mas aí eu contei esse de hoje. Eu já contei outras vezes esse testemunho. E, gente, eu conto o que aconteceu. E sabe por que eu dou muitas risadas? Porque eu não tinha intenção, assim, eu não tinha a intenção igual eu falo com vocês, eu não fui lá igual os fariseus ali, não fui lá com câmera, fazendo aquele alvoroço, não. Eu fui lá e eu devido, né, da segunda vez, eu fui lá, da primeira vez, então, gente, eu fui lá simplesmente para uma visita. E ela me contou, e a gente ali, uma contando o caso para outra, e ela me contou me falou lá do vizinho, o que o vizinho tinha aprontado, e naquela mágoa, sabe quando a pessoa conta para você um caso e tá assim, com aquela mágoa da pessoa? E eu falei com ela, segundo a palavra de Deus, que nós não devemos de ter mágoa, de guardar mágoa das pessoas, que se a gente guardar mágoa, guardar raiva da pessoa, é como se a gente tomasse um copo de veneno ali, ó. Toda vez que você lembrar da pessoa e ficar com aquela raiva, é como se você tomar ali o veneno, e aquilo ali vira câncer. É o que eu falei com ela. E expliquei para ela ali na palavra de Deus o que ela tinha que estar fazendo, que ela tinha que estar perdoando e deixar o povo para lá, nem ligar o povo. É assim que eu falei com ela. E na segunda vez, gente, eu falei assim daquela agonia que eu sentia no coração. E eu falo com vocês assim das outras vezes, inclusive das vezes que eu precisava fazer um procedimento no dentista, e todas as vezes que eu tentava ir para o dentista, me dava aquela agonia no meu coração, né? Me dava aquela agonia no coração, e eu já contei para vocês esse testemunho. E as pessoas estão falando de confusão. Gente, não tem nenhuma confusão aqui. Eu deixei bem claro que eu fui na casa da minha vizinha, na primeira vez eu fui lá, fui para passear, estava na casa lá dos meus pais, meus filhos de férias, e eu fui lá na casa da vizinha, e ela muito magra mesmo, e a gente sentou lá, eu, ela e a filha dela, nem a sentar, gente, a gente foi pro quarto, assim, uma deitou lá num lugar, outra no outro, e só essa senhora, ela ficou sentada lá, e a gente conversando, e eu falei, segundo a palavra de Deus, quando eu entendi que elas estavam muito magoadas. E na segunda vez, eu senti essa agonia ali, arrumando a mala, já de tardezinha, assim, para vir embora. E eu sentia que ela... Gente, mas era uma agonia ali no meu coração. E eu fui na casa dela, chegando lá, igual eu tô falando com vocês. Essa senhora, ela tem a casa e ela
nesse tempo ela tinha a cozinha do lado de fora, e tem até hoje, só que ela deu uma organizada lá, a cozinha tá melhor hoje. E aí, gente, eu sentada no degrau lá, e ela fazendo ali a comida no fogão de lenha, eu cantei esse louvor para ela. E aí, povo de Deus, eu dou risada porque ficaria igual eu falo com vocês. Eu busquei no eu estar buscando o Espírito Santo, e eu busquei por amor, e que para mim, até ali onde que eu estava buscando, já estava maravilhoso, e que eu buscaria o Espírito Santo de Deus, assim, porque eu já estava no caminho e eu queria muito Deus, queria ser batizado, queria falar em língua, queria ali os sinais ali, né, do batismo no Espírito Santo, a confirmação. E ali, gente, que eu falar em línguas. E ali, gente, eu assim, já estava muito bom, só de ter ido lá e falado com ela, só de ter ido lá visitar ela e ter cantado ali o louvor para ela. E para mim foi só ali, é só ali. Mas as atitudes, é como eu falo com vocês, das atitudes das pessoas que me assustavam. As pessoas, quando eu passava na frente dela, elas tomavam assim aquele susto, igual eu conto para vocês do padre aqui de Santa Luzia, que eu fiquei um tempo, meu filho ficou um tempo ali, eu coloquei meu filho na van, e ali eu no... São hoje esse testemunho, por Deus, então eu conto assim, e então eu levando eu não levava meu filho, foi no período de muita pressão, e eu com medo, pavor, gente, eu tinha um pavor, e ali... no momento que eu li na Bíblia assim, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu li o versículo todinho, só que essa parte que me deu aquele despertar assim. E ali quando eu li, eu entendi assim, olha, que eu não estava confiando em Deus o suficiente para estar levando e buscando os meus filhos. E ali, naquele momento que eu entendi assim, eu levantei, tomei atitude, fui lá, tirei meu filho da van e fui levar e buscar ele da escola. E ainda, gente, eu sentia muito medo. Quando eu ia pegar no volante, meu braço endurecia todinho, minha perna endurecia, gente. E assim, eu peguei e fui, repreendendo ali o mal, e fui buscar meu filho e levei, e todas as vezes que Deus me deu uma palavra e eu obedeci, eu fui curada. Mas eu quero voltar aqui no testemunho dessa senhora lá na minha comunidade. E a atitude deles, gente, é que me despertou. Falei assim, mas por que esse povo tá tão pra cima de mim assim? Eles estão tão pra cima de mim assim. E aí que Deus me deu ali o entendimento do que tinha acontecido. E é o que eu falo com vocês, que foi um processo. Assim, Deus, ele não abriu a minha visão assim de uma vez, não, foi um processo. E gente, quando eu conto para vocês, eu cheguei na igreja com a mochila cheia, e ali no que eu ia conhecendo a palavra, e no que eu ia clamando a Deus, colocando a situação diante de Deus, eu ia sendo abençoada, e no que eu ia sendo abençoada, aquele versículo ao qual eu usei ali para fazer a oração, que eu fui abençoada, eu saía e contava, principalmente lá na minha comunidade, eu contava para as pessoas o que aconteceu, como que Deus tirou a dor de mim, qual era a palavra que ali eu usei no momento para fazer a oração. E simples assim, gente, eu não estava procurando... Eu simplesmente contava o que tinha acontecido comigo, e quando eles, as meninas, eu conversava muito com minhas colegas lá, né, as meninas da mesma idade que eu, cresceram ali junto comigo, aí eu contava para ela o que aconteceu, ela sabendo que meu marido tinha falecido, e eu contava para ela gente, era numa alegria que eu contava para elas o que tinha acontecido, e de repente todo mundo começou a ficar estranho comigo.
E foi aí, gente, que se levantou esse tsunami e que eu conto para vocês o meu testemunho. Se não é Deus por mim, gente, eu tinha morrido. Eu tinha morrido. Você imagina você chegar perto de uma pessoa que você cresceu. Assim, eu tenho vários testemunhos. Assim, você imagina você chegar perto da pessoa que você cresceu junto, que você brincou junto, e ali a pessoa simplesmente virar a cara para você, fingir que nem te conhece. Então, assim, foi pavoroso. Mas eu falo com vocês assim o tempo todo, que foi pavoroso, e que o diabo veio para cima de mim, que ele veio assim em todas as áreas da minha vida. E assim, as atitudes das pessoas me assustavam, mas o pavor que eu sentia mais, gente, era de é como se eu estivesse no Big Brother. Vocês entendem? É quando eu conto pra vocês assim, gente, olha, que eu chegava na Lagoa da Pampulha bem cedinho pra fazer a caminhada. E aí, gente, vinha um vento na minha direção. Gente, ali eu gelava tudo. E, gente, assim, eu dou risada hoje, mas no momento é aquele arrepio que você sente bem ali, bem na coluna mesmo, assim, ó. E assim, é isso que eu vivi, é essa experiência que eu vivi. E eu fui, enquanto era para eu ir, eu fui. E, gente, eu assustava assim, no momento que eu chegava lá e vinha aquele vento na minha direção, assim, e é como se eu tivesse uma visão. Foi nesse nível aí. E, assim, eu falo com vocês que eu fiquei maravilhada e eu fiquei horrorizada também. Eu tirei fotos, eu fiz filmes. Lá nessa lagoa tem tipo um portal. Tem um portal e tem uma imagem lá. E eu quis muito, assim, pra mim era tudo novidade, eu quis muito, eu tirei foto, eu fiz filmes lá de fazendo alongamento, sabe? E na hora que eu é isso aí, gente. E tudo assim, eu fui com muita alegria e foi tudo assim muito válido, mas foi muito válido e foi uma experiência ali, ó, que eu quero aprender a contar assim, nos mínimos detalhes e eu quero chama a atenção de vocês aqui que, sim, quando você busca Deus, há um manifestar ali do poder dele na sua vida. Então, é você ficar aí atenta, é você entrar numa igreja e ficar atenta e entender que nos dias de hoje Deus está aí fazendo milagres e o povo por estar aí ó, tão distraído, tão aí preocupado com os problemas, não tá vendo, percebendo o mover de Deus na vida delas. Eu sempre gosto de citar essa fala do missionário R.R. Soares. Ele fala assim, olha, a pessoa está ali sendo curada, recebendo ali um milagre, e aí vem a pessoa como um animal, como um quadrúpede, dá um coice e assim, e torna voltar a pessoa ali no mesmo estado. Então, gente, nós temos que estar aí, ó, muito atentos para a gente estar aí cuidando das pessoas. Eu falo dos cristãos e é quando eu dou o grito aqui para vocês, gente, tem cristãos aí, ó, morrendo do seu lado aí e você aí, ó, ajudando Satanás matar, ajudando Satanás calar ele quando você vê a pessoa aí e o familiar ali não dando atenção, o outro vizinho falando mal e vocês vai dar
dar ênfase aí pro vizinho ao invés de ir lá e perguntar para aquela pessoa. Não houve ninguém, gente, que chegou perto de mim e me perguntasse assim, o que está acontecendo? Você é uma pessoa tão tranquila, tão na sua, o que está acontecendo? E, gente, olha que eu gritei aqui dentro dessa casa. E ninguém me deu atenção, gente. Era como se eu tivesse ficado invisível. Aqui na minha comunidade, onde que eu fosse, inclusive no momento que eu estava panfletando, levando ali os panfletos, Davi Soares, presidente do Brasil, eu panfletei, gente, lá na minha comunidade, em Santa Maria, igual eu conto para vocês, eu panfletei lá no shopping, Minas Shopping, gente, e assim, era como se eu fosse visível, e quando as pessoas vinham falar para mim, elas vinham falando assim, que vinha jogando, debochando, vocês entenderam? E eu fui, gente, eu fui e fiz. E se for preciso fazer de novo, eu vou e faço, entende? Porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei do que Ele me livrou, entende? E é nessa fé que eu estou, é nesse passo que eu estou. Crendo ali, ó, que o meu Deus, Ele é poderoso e Ele faz além do que pedimos ou pensamos, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é isso, povo de Deus, não tem confusão, essa é o que eu vivi, o que eu conto é o que aconteceu realmente, e não tem confusão aqui não, tem aqui da minha parte, eu estou muito alegre, eu estou assim, grata a Deus. Eu só simplesmente eu sei falar com vocês assim, ó, eu estou aqui hoje sem nenhuma dor no meu corpo e numa gratidão a Deus, e falo com vocês, enquanto eu viver, eu vou estar aqui anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo, falando com o povo, acordando vocês, para que vocês acordem, fiquem acordados, e quando Deus vier falar com vocês, você se posiciona aí e não vai ficar aí desmaiando, não, morrendo de medo, não. Quando eu conto para você do medo que eu senti, eu tô aí abrindo seus olhos, e se Deus voltar aí, se Deus começar a te corrigir, coloque ali, ó, a sua vida, o que você fez, fala a sua verdade para Deus, né? Coloca ali, ó, a sua situação diante de Deus. Não minta em nada, porque não tem como você mentir para Deus. E com Deus, povo de Deus. É assovio que chegou para ficar. Fique com Deus, povo de Deus. Até a próxima chamada, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.